Olá, professor Alon. Como é que foi a conversa com os atletas que ficaram quase 100 dias sem nenhuma atividade profissional dentro do clube? Qual foi o feedback que eles lhe passaram desse período de inatividade dentro do clube que eles acabaram realizando na sua cidade ou em casa para que pudessem chegar aqui numa condição satisfatória? Bom dia a todos, né? Conversando com os atletas, a maioria procurou manter um trabalho físico, né, nas suas residências, em academias dentro de condomínios, né? Alguns conseguiram treinar em algumas academias que estavam liberadas nas suas cidades, de acordo com os protocolos de cada município, e todos tentaram trabalhar a parte muscular, né? Mesmo assim a gente vai encontrar problema dentro do grupo de atletas, porque vem chegando atletas novos que a gente não conhecia, com diferentes níveis de força, né? Mas no geral a maioria procurou manter um trabalho durante essa parada, que foram aqui no clube de 115 dias. Como é que foi o trabalho, essa parada toda? Fiscalizou a garotada com um pouco do grupo e os jogadores estão chegando, como é que estão as condições deles? Olha, durante a parada, a comissão que estava aqui no clube teve seu contrato rescindido, o meu também. Quem ficou fazendo o acompanhamento dos atletas que permaneceram, estavam no grupo inicial do Gauchão e permaneceram para esse grupo agora, foi o professor Roberto, que é o preparador físico da casa, né? A gente conversava, não diariamente, mas quase semanalmente a gente procurava trocar ideias do que os atletas estavam fazendo, porque havia o interesse do clube no meu retorno, eu também tinha esse interesse, né? Mas quem fez esse acompanhamento desses atletas foi o professor Roberto. Os outros atletas a gente não teve contato, né? Foi um grupo reformulado, quase 60%, 70% do grupo é um grupo novo, né? Que a gente está conhecendo agora, tá? E eles se apresentaram um nível interessante de condicionamento, não dentro do ideal, bem distante do ideal, mas que com esse nível que eles chegaram a gente consegue fazer alguns trabalhos um pouco mais intensos. Qual o padrão físico encontrado no grupo? Ele é semelhante, ele é pior, ele é melhor em relação a umas férias? O grupo que se apresentou agora, no geral, apresentou um nível um pouco inferior, né, de força. A gente vê que os atletas, principalmente os atletas que vieram de base, eles precisam aumentar os níveis de força, mas são atletas mais intensos, eles são mais leves dentro do campo, eles se deslocam mais rápido, eles aceleram mais o jogo, né? Hoje pela manhã foi o nosso primeiro trabalho com o grupo coletivo, né? Então a gente já pôde perceber isso, já pelo material que vinha sendo apresentado por eles, que a gente estava acompanhando, e com o treino de hoje a gente já percebeu que são atletas leves, que aceleram fácil, mas tem esse déficit no nível de força. Como vai fazer para dosar a parte física, já que também é preciso ter uma parte técnica, tática, já que o campeonato já está às portas e no dia 23 já tem estreia? Como eu falei, no nível de força, a semana passada, que foi a apresentação, a gente dividiu os atletas e a gente conseguiu direcionar os trabalhos para essa parte de força, para dar um pouquinho de base. Não é o ideal, está bem distante do ideal ainda. A gente sabe que em 15 dias não consegue fazer praticamente nada. Mas a gente já trabalhou junto, né? Eu e o Ricardo trabalhamos juntos em outro clube, e a gente sempre procurou fazer os trabalhos integrados. Então a gente procura fazer o trabalho físico juntamente com o trabalho técnico, trabalho tático, com mini-jogos, fazendo algum circuito mais direcionado para a parte física, mas sempre procurando fazer todos os trabalhos de forma integrada, combinando as capacidades físicas que eu preciso com o trabalho técnico, tático, que o Ricardo acha necessário. A gente teve bons resultados em outros momentos e a gente espera ter um bom resultado nesse período também. É um período curto, mas acredito que a gente consiga fazer um bom trabalho nesse momento. Fazendo até um complemento, né, da pergunta do companheiro em relação ao período, né, de treinamentos, agora tem pouco tempo, depois do final do Campeonato Gaúcho terá cerca aí de 30 dias de preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro. Qual os prós e os contras de ter esses dois períodos de treinamento? Serão 3 jogos a princípio, com a possibilidade de ampliar caso o Pelotas chegue até a decisão do turno, mas os prós e os contras de ter que acelerar
o processo agora e depois ter que trabalhar novamente? Nesse período, né, inferior, um período menor, a gente vai tentar trabalhar equilibrando a parte muscular dos atletas, e, como eu coloquei antes, as outras capacidades físicas a gente vai tentar trabalhar já juntamente com os trabalhos técnicos táticos. Por quê? A gente não vai conseguir acelerar. Os estudos que tem na literatura mostram que a gente precisa de pelo menos 14 dias para gerar uma adaptação no atleta. Então, o período que a gente teve desde a nossa apresentação até a data da estreia, se eu não estou enganado, serão 15 dias. Então, a gente não vai ver uma melhora, a gente não vai ter uma melhora visível nos atletas, né? Porque a gente vai ter esse processo de adaptação. A gente vai ter que acabar usando os jogos também como uma parte do treinamento, para ir condicionando os atletas durante os jogos. Infelizmente, por esse período curtíssimo, a gente vai ter que fazer isso. E aí depois, sim, um período maior de treino, a gente espera dar uma boa base para esses atletas para suportar toda a Série D. Importante destacar também que a gente não está entrando nessa reta final do Gauchão aqui pensando em utilizar os jogos, como não vai ter rebaixamento, e não está pensando em utilizar os jogos como um processo de treino para os atletas se conhecerem. A gente vai entrar buscando algo mais na competição nessa reta final, buscando a nossa classificação. Depois que começar a competição, vai ser jogo quarta, domingo e quarta, sem um período de muita recuperação. Esse período de agora já vai ser importante para que depois só se faça um trabalho de manutenção? Perfeito. Como eu coloquei anteriormente, a gente vai tentar equilibrar os atletas na parte muscular agora. Os trabalhos de resistência a gente vai trabalhar integrado com o treinador, né? E depois, nessa semana de jogos, a gente vai trabalhar em cima de manutenção, em cima de prevenção de lesões, até porque não tem muita coisa a ser feita nesse período, com intervalo de 2, 3 dias, né? O atleta já vem desgastado, se a gente fizer alguma coisa já vai entrar desgastado, então a gente vai trabalhar numa linha muito tênue, de ter que melhorar o atleta e não pode errar essa carga para não termos atletas com lesões. Então a gente vai ter que trabalhar em cima da manutenção nesse período, porque como a gente vem acompanhando aí a maioria dos campeonatos em clubes com uma estrutura gigantesca, como os clubes europeus, a gente pode ver um número elevado de lesões. Então a gente espera, com esse equilíbrio de agora, nesse período, e depois com o trabalho de manutenção, que a gente consiga minimizar esse número de atletas com lesões, porque no alto rendimento vai ter, né? A gente não está treinando para qualidade de vida, a gente está buscando alto rendimento, performance, um espaço curtíssimo de tempo. Então é em cima disso que a gente está focando os trabalhos físicos, em diminuir o número de lesões. Se a gente conseguir evitar, ótimo, senão vamos tentar diminuir. Minha pergunta é o que priorizar com o nível dos atletas tão diferente nesse momento, tendo os jogos tão perto? Como eu falei, esse momento a gente está priorizando equilibrar os atletas, né? Porque se a gente acelerar, a gente vai ter problema. Se a gente não treinar, a gente vai chegar muito abaixo. Então é um momento bem crítico, né, desse período de treinamento, onde a gente tem um espaço curto, a gente está procurando equilibrar eles com um trabalho de força, um nível bom de força, tentar deixar, não vai estar no ideal, vai estar distante do ideal, mas esse momento, esse equilíbrio muscular dos atletas e tentar dar a parte de resistência para eles nos trabalhos integrados, para não deixar também a parte técnica e tática desses atletas abaixo, porque a gente procura combinar isso. Os atletas têm que chegar no nível bom de parte técnica, porque se eles começarem a errar passe, a gente vai correr atrás, né? Vai começar a correr errado. Então a gente tem que fazer esse casamento, digamos assim, da parte física com essa parte tática, porque senão uma coisa vai sobrecarregar a outra. Se o time não tiver perna, não consegue fazer corretamente o que está sendo pedido pelo professor Ricardo, e ao mesmo tempo, se chegar com a parte técnica inferior muito abaixo, vai correr errado por causa dos erros técnicos, o jogo vai acabar ficando
ruim de assistir também, né, pro espectador. Então a gente tem que fazer esse trabalho integrado para a gente conseguir chegar próximo do ideal. Profissional também é um desafio tentar colocar a equipe minimamente preparada, numa boa condição física, com tão pouco tempo. Isso porque já a partir dessa semana já tem a possibilidade de trabalhos coletivos, mas foram pouco tempo de preparação dos trabalhos físicos efetivamente, e também pouco tempo porque os jogadores passaram aí um longo período parado. Também dá para considerar um desafio grande para o profissional da preparação física? Perfeito. Até esses dias estávamos comentando que eu nunca passei por essa situação de ter um período tão curto de preparação, né? A comissão toda também acredito que não, que a gente conversou, está sendo um desafio enorme, né? Até é importante destacar aqui os clubes que conseguiram manter os profissionais, tanto comissão técnica quanto jogadores, já têm uma vantagem, porque estavam fazendo treinos online, alguns treinos presenciais, né, e trabalhando em grupos, trabalhando de forma individualizada, né? Então esses clubes já saem numa vantagem de performance atlética, que a nossa situação é oposta, porque, como falei antes, se formou um grupo praticamente todo novo, a gente está conhecendo os atletas, está tendo que dar toda a base, né, de equilíbrio muscular para eles, e esses outros clubes já têm uma larga vantagem, como, por exemplo, o Esportivo, né, não vai ser nosso adversário agora nessa reta final, mas não parou de trabalhar, né? Grêmio e Inter já estão trabalhando há mais de 2 meses, Juventude também, já vem há um longo período trabalhando, São José já vem trabalhando há um bom tempo, Caxias também, o próprio Brasil aqui, saiu uma reportagem há algum tempo atrás, que eles iriam intensificar os treinos online, os treinos físicos, então já largam com uma boa vantagem, né, perante a gente que está conhecendo o grupo agora. Eu quero saber como é que vai ser os trabalhos a partir de agora, porque vai ser um ritmo frenético em campo de treinamentos, de trabalhos. Eu queria saber como vai ser o cronograma apertado, pequeno, para esta pré-temporada, professora. Como eu falei, a gente vem tentando acelerar o ritmo, trabalhando a partir de hoje, de forma integrada, né? A gente conseguiu, semana passada, de forma mais individualizada, direcionar os trabalhos para elevar um pouco o nível de força dos atletas, para dar uma boa base de sustentação. Como falei, não é o ideal, estamos longe do ideal devido ao que o calendário nos apresentou, né? E a gente tem que acelerar o trabalho de forma integrada com o Ricardo, né, para a gente conseguir ter bons resultados aí em campo, de tantos físicos como táticos, e não podemos errar também, porque nós estamos, como falei, naquela linha muito tênue de treinar, elevar o nível de competição, elevar o nível de performance, né, de rendimento, que é o que a gente busca, e também não podemos sobrecarregar o atleta para não acabarmos perdendo atletas por lesões. Para a Série D, depois o Pelotas deve ter cerca de 20, 30 dias para fazer o trabalho. Ali vai ser o lastro importante para que o Pelotas possa chegar com uma competitividade física importante durante a Série D do Campeonato Brasileiro? Perfeito. Aí é um período maior de treino, né? A gente espera classificar no Gaúcho, né? Chegar o mais distante possível na competição, o que com isso vai acabar diminuindo um pouco o período de treino até o início da Série D, né? Mas a gente espera que com um período maior a gente chegue no nível ideal de preparação, né? Porque a gente não está buscando em nenhum momento um pico de performance, a gente quer uma performance, um rendimento ideal, né, durante todo o ano, tanto para o restante do Campeonato Gaúcho quanto para a Série D. A gente não pode querer começar muito bem a Série D e depois chegar com um nível inferior fisicamente. Então a gente quer um nível ideal, né, um nível constante o ano todo. E esse período de 20, 30 dias vai nos proporcionar fazer um bom trabalho aqui, elevar nível de força, nível de potência, velocidade, de resistência, bem como trabalhar
especificamente a parte técnica e tática também. A gente tem visto que muitos clubes têm tido lesões significativas, não só por lesões musculares, né, em relação aos jogos, mas muitas por impacto, né, pela perda de costume de ficar tanto tempo parado. Como lidar com isso, já tendo um clássico daqui 10 dias? Como eu venho falando, né, a gente, a partir dessa semana, procura integrar os trabalhos e já vai gerar uma boa adaptação aos atletas trabalhando com bola, trabalhando em jogos reduzidos. Então eles vão ter contato entre eles, vai ter esse choque já nos treinamentos, eles vão ter mais contato com a bola, então a gente consegue de forma específica ter essa melhora, tanto física quanto técnica do atleta. E como equilibrar a pressão do clássico, né, em relação ao desempenho dos atletas, em relação a tu ter que segurá-los, alguns que não estão no padrão físico necessário, mas já querendo jogar na carga máxima, na força máxima, porque se trata de um jogo tão importante. A gente sabe que vai acabar tendo algum problema. Se não for por lesão, a gente espera que não, vai ter um nível de cansaço, né? Principalmente no segundo tempo. O nosso tempo de preparação é baixo. O Brasil já vem trabalhando há um bom tempo de forma online, né? E, como eu falei antes, já larga na frente. Já está com um nível de performance melhor que o nosso, que nós estamos recém conhecendo os nossos atletas que estão chegando. E é difícil segurar o atleta. Na hora do jogo o atleta quer ganhar, a gente vai acabar acelerando, né? Fica ali fora gritando com eles, incentivando para aumentar a intensidade de jogo. Mas a gente vai ter que conter um pouquinho o nosso ímpeto ali fora, respeitando a individualidade de cada atleta, né, para que cada um consiga dar o seu melhor. O número de substituições, né, também vai ajudar para que a gente consiga manter um nível de performance, um nível bom de performance durante a competição, durante esse primeiro jogo, né, que também é importante destacar. Sem a gente conseguir fazer treinos, esse primeiro jogo também vai ser difícil em termos de ansiedade, de estreia para muitos aqui no Campeonato Gaúcho. A gente sabe que o Campeonato Gaúcho são jogos que exigem muita força, muita intensidade, né? E a gente vai procurar, dentro desses 15 dias aqui, chegar o mais próximo possível do ideal para essa competição e para esse clássico que é tão importante aqui para a gente, até pela classificação que a gente se encontra, que a gente quer buscar algo melhor nessa competição.